Há quase 2 anos atrás, bem no começo desse canal, eu fiz um vídeo comentando 5 diferenças entre o Adobe XD e o Sketch. Era um outro momento, eram outras versões. Então, o que será que mudou nesse meio tempo nessas ferramentas? É o que nós vamos descobrir hoje. Fala, meus amigos! Como eu prometi, eu vou abordar mais ferramentas de design aqui no UXLab. Percebo que as pessoas querem saber mais sobre ferramentas, elas buscam sobre isso no YouTube, elas perguntam sobre isso, então agora a gente vai ter uma série de episódios no UXLab sobre ferramentas. Eu sempre falo que ferramentas são apenas ferramentas, elas mudam, elas evoluem, às vezes uma substitui a outra, às vezes, dependendo do contexto, uma funciona melhor que a outra, mas, sem dúvida, elas fazem parte do nosso trabalho e ajudam bastante a nossa vida. Então é legal, eu acho que ficar se atualizando sobre elas e não ficar fixo em apenas uma dessas ferramentas. Como eu já falei no começo do vídeo, há quase 2 anos atrás eu fiz um episódio comentando as diferenças entre o Adobe XD e o Sketch. Será que eles evoluíram? Será que elas melhoraram naqueles pontos que eu tinha observado antes? Então hoje é o dia 8 de março e eu estou usando essas versões aqui do Sketch e do Adobe XD. Elas são as versões mais novas disponíveis hoje. Então tudo pronto, vamos atualizar as 5 diferenças entre o Adobe XD e o Sketch. Começando pelo uso dos plugins. Bom, há quase 2 anos atrás, os plugins eram o grande diferencial do Sketch. Os plugins ampliavam o poder do Sketch naquela época. Eu acho que vocês lembram disso. Ainda não fazia prototipagem de forma nativa. Por exemplo, você precisava de plugins para fazer isso. Hoje ele faz isso de forma nativa, então ele avançou nesse ponto da prototipagem. Mas, basicamente, nós fazíamos várias coisas legais no Sketch graças aos plugins. E isso era o grande lance de usar o Sketch naquela época. Eu lembro do Craft, por exemplo. O Craft era um plugin do InVision que rodava no Sketch e permitia preencher uma interface com imagens e textos. Você não precisava ficar criando esses textos e essas imagens, ele puxava isso de uma base automaticamente, tinha categorias de texto. Isso era bem legal. O Craft ainda existe, ele roda no Sketch ainda e também no Photoshop. Mas existem outros plugins lá que fazem coisas parecidas hoje. E há quase 2 anos atrás, nem se falava que o XD pudesse ter plugins, mas isso já é uma realidade na ferramenta hoje e há dezenas de plugins disponíveis para o XD hoje, ampliando também o poder da ferramenta. A Adobe, inclusive, criou um programa de incentivo, né? As pessoas desenvolvem plugins para a plataforma e elas ganham com isso. Enfim, existe hoje uma cadeia de incentivo para isso. Caminho certo, o XD melhorou muito nessa área nesse meio tempo. E como será que essas ferramentas manipulam imagens hoje? Bom, uma das características que o XD tem, desde o começo, a gente pode observar, é de oferecer recursos que as outras ferramentas ainda não tinham pensado. Eles que fizeram primeiro aquelas estruturas se repetirem, né? Você conseguia duplicar estruturas quase como um componente, e você mudava um deles e ele mudava em todos os lugares. Aquilo foi muito legal, o Sketch fazia aquilo apenas com plugins. E recentemente o XD, inclusive, incluiu a possibilidade de fazer prototipagem em interfaces de voz. A gente vai poder falar sobre isso no próximo vídeo aqui do UXLab no futuro. E lá no começo, a forma que o XD trabalhava com imagens era o principal diferencial deles, na minha opinião. Era algo que você não via no Photoshop, era algo que você não via no Sketch mesmo, ou no Sketch nativo, né, e em outras ferramentas da área. Bom, eu acho que o XD segue superior ao Sketch nessa questão de imagens, né? Observando a forma nativa, pelo menos, que eles trabalham, a gente percebe que o XD tem hoje, e tinha naquela época, recursos que as outras ferramentas ainda nem oferecem atualmente. O Sketch, por exemplo, ainda não entende quando a gente arrasta uma imagem para cima de um shape, por exemplo. O XD, por outro lado, não só entende que é possível arrastar imagens para cima de um shape, para cima de um artboard, né, que você tem, como ele organiza as imagens automaticamente em espaços apropriados. Se você tem uma tabela de shapes e componentes, ele vai colocar as imagens encaixadas nos lugares, e isso era um diferencial e segue sendo um diferencial muito legal do XD. Agora, uma vantagem que o Sketch tinha e continua tendo é a possibilidade de trabalhar com imagens no shape de uma forma muito similar a que o desenvolvedor front-end vai trabalhar a nível de CSS.
Isso é um detalhe, é uma instrução para o desenvolvedor seguir o código, aqueles alinhamentos fit, stretch, tile, mas isso é um caprichinho, mas é algo que o XD poderia até incorporar numa versão próxima. Nós também havíamos falado a forma como eles trabalhavam com textos. Há quase 2 anos atrás, a interface de texto do Adobe XD era bem básica, quase não tinha nenhuma opção de formatação, só aquelas bem básicas mesmo. Eu acho que isso melhorou um pouco em relação ao que existia. Há mais recursos hoje, realmente, de texto no XD, como alguns alinhamentos diferentes, alguns detalhes diferentes, algumas possibilidades novas, mas em geral ele ainda precisa evoluir mais. O Sketch ele já tinha uma interface para tratamento de texto mais avançada, há quase 2 anos atrás, e pelo visto segue oferecendo algumas opções que ainda não estão disponíveis na versão nativa do XD. Uma das coisas que eu tinha mencionado naquele tempo e sigo mencionando hoje, eu sinto falta disso no XD nativo pelo menos, é a simples possibilidade de mudar a caixa dos textos. Assim, alternar entre caixa baixa, all caps. Isso é uma coisa que a gente usa muito quando a gente está desenvolvendo ou testando alguma coisa. Eu acho que é uma coisa relativamente simples de ser implementada, mas ainda, pelo menos na versão nativa do XD, não está disponível. Existe sim um plugin hoje para XD que faz exatamente isso. Não é uma opção nativa, mas você pode instalar um plugin para mudar a caixa dos textos. Isso ajuda muito porque às vezes quando você está desenvolvendo uma interface, você por algum motivo decide ou percebe que você precisa mudar a caixa, por exemplo, dos itens clicáveis de uma interface. Isso seria muito fácil se simplesmente na barra do XD a gente pudesse mudar essa opção. Então dá para fazer isso hoje por plugin no XD. Mas há alguns inconvenientes. Por exemplo, nessa estrutura de Repeat Grid, o plugin não funciona. E sobre a simulação dessas interfaces em mobile? Um ponto que eu tinha mencionado na época era a facilidade de testar interfaces desenhadas nessas plataformas no celular. Isso ajuda muito, né, quando você está fazendo uma interface que foi feita no computador e você quer ver no celular. É uma outra experiência, né, poder avaliar e interagir com a interface feita no celular, para celular. A gente não tem a mesma sensação quando a gente desenvolve a interface num monitor grande, num computador, e tenta imaginar aquilo no mobile. Você precisa ver aquilo no mobile. E para fazer isso, tanto o Adobe XD quanto o Sketch, eles têm aplicativos que você instala para poder visualizar essas interfaces no celular. Mas elas têm algumas diferenças e elas evoluíram em alguns pontos. Por exemplo, há quase 2 anos, o app do XD só permitia fazer um teste com interfaces de mobile, em algo que você tivesse feito no XD, conectando o celular a uma porta USB do computador. Mas hoje o Adobe XD já está armazenando os arquivos na nuvem da Adobe, por padrão. Aliás, esse é um primeiro passo para o XD se tornar uma ferramenta colaborativa, ou seja, com várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Isso ainda não acontece no XD, mas dá para ver claramente que eles estão caminhando nessa direção. Eles até divulgaram um vídeo semana passada mencionando algo nesse sentido. E sem dúvida esse vai ser um dos próximos assuntos que nós vamos falar aqui no canal UX Lab, comparando de repente o XD com o Figma, que já faz isso hoje. Bom, e nesse meio tempo me parece que o app do Sketch, que é chamado Sketch Mirror, não mudou muita coisa. Ele permite hoje conectar via Wi-Fi, conectar via cabo, como já acontecia há 2 anos atrás, então não há nenhuma melhoria perceptível nesse app do Sketch nesse meio tempo. E com relação ao custo, quanto você paga por essas ferramentas? Bom, o Sketch custava naquela época $99 pela licença de 1 ano, com atualizações nesse período de 1 ano. E o XD, que era beta naquela época, era gratuito. Bom, o Sketch segue custando $99 hoje, com a mesma política de atualização por 1 ano, e o XD segue gratuito. Bom, depois que o XD foi lançado na versão 1.0, ele passou um tempo sendo cobrado, né, alguns meses, mas depois a Adobe voltou atrás e criou uma versão gratuita do XD, apenas com algumas limitações no número de prototipagem. Existe uma lista de algumas restrições, mas em geral é a mesma ferramenta da versão paga, quando você paga, né, o Creative Cloud da Adobe. O Sketch tem a mesma política com a versão gratuita, mas ela só dura 30 dias. Bom, e o último detalhe, o Sketch segue exclusivo para Mac e o Adobe XD criou uma versão para Windows nesse meio tempo. Bom, além desses pontos, essas ferramentas melhoraram bastante em vários outros aspectos. Eu pretendo abordar esses aspectos nos próximos vídeos aqui do UX Lab.
inclusive mencionando outras ferramentas que foram surgindo nesse meio tempo, como o Figma, que evoluiu bastante também nesse meio tempo, que é inclusive a ferramenta que eu tenho usado nos meus últimos projetos. Bom, se esse conteúdo foi relevante para você, curta e compartilhe, não esqueça de assinar o UX Lab e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!